Glória a Deus, meus irmãos. Essa noite a gente vai meditar pela misericórdia que Deus tem nos dado a palavra dele no livro de Gênesis, no capítulo 39. Vamos ler então, meus irmãos e irmãs, a honra e glória do Senhor. A Bíblia diz assim: José é assediado pela mulher de Potifar. Isso na minha, tá, irmãos? No verso 1 diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que o que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era um homem atraente e de boa aparência. Amém? Vamos parar aqui no versículo 7, irmãos. Essa história ela é conhecida, né, irmãos? Ela é bem conhecida no nosso meio cristão, né? Existem muitas pregações sobre essa passagem. Mas eu queria, Deus, ele, além dessa passagem, meditando, eu queria enfatizar com você coisas que muitas das vezes passam despercebido na nossa vida e que são essenciais, né? São essenciais para a gente entender por que nós precisamos, dependemos de Deus para tudo na nossa vida, né? Que se Deus estiver na nossa vida, ainda que o homem ele cometa injustiça, a Bíblia fala que a injustiça do homem produz a justiça de Deus, né? José, como vocês sabem, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi levado como escravo ao Egito, e ainda no Egito, como escravo, se tornou um prisioneiro por uma falsa denúncia, uma falsa acusação. Mas mesmo assim, as pessoas reconheciam que José ele era diferente. José ele era homem falho, como nós, pecador, que precisava do tratar de Deus, mas ele tinha algo diferente. E a gente vê aqui desde o versículo 1 até o versículo 7, algo que é essencial para a nossa vida. E que se a gente não tiver isso, não adianta. Se a gente não tiver isso, por mais que a gente conquiste, por mais que a gente tenha, ainda não é o suficiente, e no dia da adversidade você vai sucumbir, você vai se desesperar, você vai perder o chão. E a Bíblia vem falando aqui que José ele era um homem que Deus estava com ele, né? A Bíblia fala assim: e o Senhor estava com José, no versículo 2, né? E eu conversava com o irmão essa semana e eu falava para ele: nós temos que ser aquelas árvores plantadas à beira de ribeiros, né? Aquela árvore que é alimentada pelas águas da vida, né? Que é Deus, que é o nosso Senhor, né? E assim era José. Aí você fala: irmão, mas a Bíblia fala que o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Mas ele não era escravo? Era.
Aí você fala, então, como é que Deus era com ele? Muitas pessoas questionam, né? Como é que Deus era com José se ele passou todas essas coisas? Ele foi traído, foi vendido, né? Foi tido como escravo numa terra de pagões. Depois foi acusado pela esposa, né, de Potifar. Foi levado à cadeia. E como é que uma pessoa dessa prospera? Onde há Deus nisso, né? E é onde que muitos se enganam hoje em dia, né, meus irmãos? A Bíblia não relata que porque Deus é conosco, que nós vamos ter uma vida regalada, sem luta, sem problema, sem perseguição, sem afronta, sem acusações. Não, a Bíblia não relata isso. A Bíblia relata que aonde você estiver, a presença, se você buscar a Deus, for temente a Deus, o seu coração for voltado para Deus, Deus vai estar com você. O salmista falou no Salmo 139, né? Se ele fizer a cama dele no mais profundo abismo, lá Deus vai estar com ele. Se ele subir nos céus, Deus estará com ele. Se ele for até os confins da terra, a mão do Senhor, ali estará com ele, né? Para onde ele vai se afastar das mãos do Senhor, né? Da presença de Deus. Então José, por mais que ele passou lutas, meus irmãos, e um cristão de verdade, ele passa luta. Ele passa momentos na vida dele que as pessoas olham para ele e falam, esse daí já era. José, muitas das vezes, os próprios irmãos dele falaram, agora José vai morrer. Agora não, José não vai sobreviver não. Às vezes no próprio Egito, ali as pessoas olhavam para José e falavam, isso aí não. Eu lembro de uma das passagens bíblicas de José, onde ele foi posto, depois de ter revelado o sonho, né, de dois servos de Faraó. Ele foi posto para interpretar o sonho de Faraó. E ele não se dobrou perante Faraó. Ele não se dobrou perante aquele rei, né? Onde todos se dobravam perante Faraó. E José falou, eu não me prostro perante a homens, né? Eu não me prostro, eu só me prostro perante a Deus. Eu só me prostro para o meu Deus. Aí você fala, mas isso é bonito. Isso é normal. Não. José, a gente tem que entender que ele estava na cadeia há muitos anos. Ele estava esperando uma resposta de Deus há muito tempo. Ele teve 2 sonhos na juventude, aonde ele sonhava que ele seria exaltado ali, seria um referencial, seria o exemplo de Deus. Mas o que aconteceu? Ele teve 2 sonhos e aconteceu tudo ao contrário. Primeiro, os irmãos dele odiaram cada vez mais ele. Depois ele foi vendido, foi posto num buraco, depois foi preso, acusado injustamente. Tudo estava dando errado para ele. Ah, não, mas ele teve 2 sonhos, mas às vezes Deus tem um propósito na sua vida, tem um projeto. Só que para você conseguir chegar a esse resultado, tem um caminho, tem um deserto para você passar. Tem momentos, você tem que ser lapidado, você tem que ser aprovado, você tem que ser provado, você tem que ser experimentado. E muitas das vezes a gente não quer passar por esse processo, né? Muitas das vezes a gente não entende. E aqueles que não são de Deus, vai olhar para a história de José e vai falar, esse homem não tinha Deus, não. Esse homem está enganado, porque um homem que foi preso, vendido, escravo numa terra de deuses estranhos. Aonde que Deus estava com esse homem? E muitas das vezes acontece hoje em dia com a gente, né? Às vezes as pessoas vê o irmão ou a irmã passando uma luta, sendo afrontado, sendo acusado injustamente, né? Sendo posto à prova, passando necessidade, passando aquela luta no casamento, passando a luta na sua área de saúde, e fala, não, esse daí não tem Deus não. Aonde que está o Deus dele? Mas essas pessoas são carnais, ela olha somente com os olhos humanos. Porque olha só, José, por mais que ele estava como escravo, por mais que ele foi acusado, foi para a cadeia, onde ele tocava, tudo dava certo.
Olha só, Potifar, um homem que não temia a Deus, ele reconheceu que tudo que José fazia prosperava. Que tudo onde que José botava a mão dava certo. Só que ele mesmo reconheceu que Deus estava com José. Que o Deus de José o abençoava. E quantas são as vezes que às vezes você está passando uma luta, você está passando um momento difícil, meu irmão, mas você não nega os seus valores, você não nega o Cristo que você está, e você ora, você acaba ajudando as pessoas, a pessoa fala, nossa, mas esse irmão já aconteceu comigo, de eu estar numa igreja e estar desempregado e vir alguém pedir oração por emprego e orar, Deus abrir as portas e eu continuar desempregado. Vai falar, irmão, isso aí existe? Porque primeiro, não fui eu que fiz. A glória é de Deus. Segundo, se você tem Deus na sua vida, tem um tempo para todas as coisas. Tem um tempo determinado para tudo debaixo da terra, né? Debaixo do sol, quer dizer, perdão, da terra não, do sol. Aqui nessa terra. Então tem um tempo estabelecido para Deus e tem um moldar, tem um preparar, tem um processo. E José estava passando por um processo, mas esse processo não quer dizer que Deus não estava com ele. Às vezes, mesmo, vocês estão passando um processo doloroso, árduo, aonde você ainda não está conseguindo compreender o que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes você ainda não está compreendendo aonde vai te levar esse processo. Às vezes ele é árduo, às vezes dói, às vezes é cansativo, às vezes ele é penoso, às vezes ele é triste, né? Porque você leva com você a presença de Deus. E quem leva a presença de Deus com ele é perseguido. O inimigo vai tentar destruir aquele que é a imagem e semelhança de Cristo a todo tempo. E infelizmente, meus irmãos, hoje até dentro das igrejas, às vezes as pessoas veem você passando uma luta, vê você passando uma prova, fala, vixe, esse daí precisa buscar Deus. Vê você chorando, fala, esse daí, ó, deve estar pecando muito. Mas você tá lá, fala, às vezes você tá dentro do culto, você está se rasgando ali e fala, Senhor, eu não abro mão do Senhor, minha saúde pode estar debilitada, mas o Senhor é meu Deus. Às vezes você pode estar passando uma luta no seu casamento, mas você fala, Senhor, o Senhor é meu Deus, eu não abro mão do Senhor. Às vezes você pode estar passando uma luta na sua área profissional e você fala, Senhor, o Senhor é a minha resposta, eu não abro mão do Senhor por nada. Às vezes você está sendo acusado até pelos de dentro da sua casa e você fala, Senhor, mas eu sei a vida que eu tenho com o Senhor. Eu sei o propósito do Senhor na minha vida. E podem me tirar tudo, podem me acusar, mas só não pode me tirar a tua presença. A tua presença ninguém tira dentro de mim. Assim era José. José, por mais que ele sofreu, por mais que ele padeceu, ele nunca deixou de fazer o melhor. Quando ele estava ali na casa de Potifar como escravo, ele fazia o melhor. Ele tomava conta das coisas, né, de Potifar como se fosse cuidando das coisas de Deus. E olha só, a Bíblia fala no final, fala assim, ó, no 6, fala assim, ó, assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Olha só, Potifar entregou tudo na mão de um escravo. Ele só preocupava com o que ele ia comer. Do resto, aí você fala, mas irmão, como é que pode? Como é que pode um servo de Deus servir a uma pessoa do mundo, a uma pessoa ímpia? E aquela pessoa prosperar por causa de você? Muitas das vezes, meus irmãos, você vai servir como uma fonte para aquele que tem sede. Você vai servir para levar o amor. Eu lembro de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele pregou o amor, o reino do Senhor por toda a terra. E o que ele recebeu em troca? Ódio, desprezo, amargura das pessoas.
E muitas das vezes a gente não vai entender esse processo. Fala, Senhor, José ele servia tanto o Senhor, ele fazia com tanto esmero as coisas para o Senhor, ele não negava o Senhor. E ele sofreu tanto, porque ele precisava passar por esse processo. Ele precisava passar por essa moenda, para que quando Deus colocasse ele numa posição onde usar muito mais ele não viesse pensar que era ele. E você vai entender que a história de José é tão bonita, que Deus sabia como tratar com José. José era um vaso nas mãos do Senhor, moldado pelo olheiro, que as mãos são santas, perfeitas e puras. Que José precisava passar por aquele momento para chegar onde ele chegou. E aonde que ele chegou? Ele foi um grande governador. Não. É que nem eu falo à igreja hoje, a visão do homem ela está corrompida. Você viu, José virou um grande governador. Não. José teve muita comunhão com Deus. Ele chegou a um nível com Deus, aonde ele dependia de Deus e sabia que era Deus. Deus tratou tanto com José, que quando veio a proposta para ele, olha só, quando todo mundo se dobra perante ao mundo, as necessidades, José foi colocado perante a Faraó e não se dobrou perante a um homem, quando todo mundo se dobrava. Ele falou, não me dobro perante a homens, só para o meu Deus. Eu só me prostro na presença do meu Senhor. Quantas das vezes a gente vai ser posto na presença de pessoas? Quantas das vezes vai aparecer situações na nossa vida para a gente se prostrar, não é verdade? Para a gente se sujeitar àquilo que não é certo, àquilo que não é de Deus. E às vezes pela necessidade, pelo medo, pela fama. Muitas pessoas que tinham a presença de Deus, que Deus era com ela mesmo na luta, ela perdeu a presença de Deus. Ela conseguiu os benefícios, mas perdeu a presença de Deus. Mas José não. E Deus honrou José de tal maneira que ele interpretou o sonho e Faraó falou para ele, não há outro aqui mais capaz que você para tomar conta do Egito. Não há outro. E aquele Faraó que todo mundo se prostrava perante ele se prostrou perante o Deus de José. Ele reconheceu que José, ele não era um homem comum, ele tinha algo diferente, era a presença de Deus. Eu gosto muito dessa palavra, meus irmãos. No verso 2 diz assim, o Senhor estava com José de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Olha só, meus irmãos. Quando fala prosperou, todo mundo já pensa em riqueza, né? Infelizmente, por essa teologia da prosperidade, já pensa em bens materiais. Não, prosperou quer dizer que tudo que ele fazia ia bem. Tudo que ele colocava a mão dava certo. Você vê que a coisa é tão profunda com Cristo, com Deus, que quando José foi lançado injustamente na cadeia, ele acabou ali cuidando dos presos e organizando ali, e as coisas fluíam dentro da cadeia. Tanto que o carcereiro deixava a chave da cadeia com ele. E, meus irmãos, eu estou para ver um dia um policial dar a chave para um preso cuidar dos outros presos. Não, é loucura. Mas quando Deus está com você, meus irmãos, quando Deus está com a gente, quando nós não abrimos mão da presença do Senhor, do Espírito Santo do Senhor por nada, ainda que a gente passe a prova, ainda que a gente é injustiçado pelo homem, ainda que a gente passa momentos difíceis, que a gente é traído, desprezado, Deus estando com a gente, tudo vai dar certo. Se você não negar Cristo de nenhuma forma, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer. Fala, irmão, mas minha situação aqui está difícil agora. É porque Deus está te moldando. Irmão, como que está me moldando no meio dessa luta, desse fogo? É verdade. Você está sendo forjado por Deus. Mas para quê, meu irmão?
para que todos vejam a glória dele em você. Para que todos vejam que você tem um Deus que cuida de você aonde você estiver. Para que todos vejam que o seu Deus é o que você precisa e você não precisa de mais nada. Para que todos vejam que o seu Deus é o que te sustenta, é o que te alimenta. Mas, irmão, todo mundo virou a costa para mim, ninguém me ama, mas seu Deus te ama. Isso que importa. Ah, irmão, se eu perder o amor da minha esposa, dos meus filhos, do meu marido, da minha mãe, o que eu vou fazer? Se você pensa assim, você precisa ainda descer na casa do oleiro. Porque você precisa de um único e grande amor. É Ele que te faz respirar, é Ele que trata de você e é Deus. Deus, Ele é o único que não pode te abandonar. As outras pessoas podem te julgar e o mundo hoje, irmão, até os cristãos dentro da igreja, ele fica esperando a primeira oportunidade para te acusar, para te julgar, para te apontar, porque funciona assim, infelizmente, hoje nas igrejas. As pessoas não se enchem da glória de Deus e tenta derrubar aquele que está vivendo algo com Deus. E a primeira oportunidade que ele tem de apontar uma falha sua, ele vai apontar, dizendo, tá vendo? É igual eu. Agora eu posso falar de você. Quantas e quantas das vezes, hoje eu conversava com o irmão Josiel no monte, e eu falei, às vezes vão julgar essas pessoas que pediram pra gente orar junto, né? Tudo. Mas essas pessoas têm amor, tava falando pra ele, né? Muitas pessoas têm teologia, têm palavras, tem isso, mas já perdeu o amor. Já não se importa com a outra, em machucar, em ferir. Hoje em dia as pessoas não se importam em tomar as atitudes erradas sem pensar nas consequências. Hoje em dia, meus irmãos, infelizmente, o diabo achou uma maneira de oprimir os servos dele, e não é com os enviados de Satanás, não. É com aqueles que se diz igreja, que fica esperando o irmão dar uma falha, fica julgando. Vamos ver ali a atitude daquele irmão. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que ele vai pensar. Não veja a hora de criticar ele. Hoje em dia tem gente que estuda a palavra de Deus somente para ser um crítico. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu falei para o irmão Josiel no monte. Ainda que a gente falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, se eu profetizasse, se eu fosse o senhor da palavra, sem amor, nada valeria a pena. Eu seria um sino vazio que somente fala. E muitas pessoas hoje não têm amor dentro do seu coração. Já não têm o amor de Cristo. Elas fazem barulhos, gritam. Elas criticam. Mas o coração dela está longe de Deus. Mas José ele falhou também. José, quando ele se encontrou com os irmãos dele, ele tinha algo dentro dele ainda. Deus tratou tanto José, moldou José ali. José passou pela moenda, foi provado, foi aprovado, não se prostrou perante deuses, não, nem perante homens, não. Mas José tinha algo dentro dele ainda que precisava ser tratado. Uma última coisa ali. E quando ele encontrou os irmãos dele, tudo aquele passado voltou à mente dele. Tudo que ele sofreu na mão dos irmãos, o desamor, a inveja, a maldade dos irmãos veio à mente dele. E ele não suportou, e ele tentou revidar da mesma forma. Só que chegou um ponto, aquela pessoa que é de Deus, irmãos, aprendam isso. Aquele que é de Deus, que está sendo moldado por Deus, vai chegar um estreito, vai chegar um momento, que às vezes você está embrutecido, você não está entendendo, mas vai chegar um momento, tem uma área da sua vida que você está embrutecido e você não entende. E Deus, ele vai tratando, ele vai te mostrando que ele quer tratar naquela área que você é duro ainda e você não vai entendendo. Mas vai chegar um momento que ele vai falar, agora eu vou romper, eu vou mostrar na sua face aqui. E foi o que ele fez com José.
Deus pegou José, colocou os irmãos dele perante ele, a fome veio sobre a terra. E José é duro no coração. Mas teve um momento que o servo de Deus não aguentou aquilo dentro dele. Sabe por quê? Uma pessoa que é de Deus, meus irmãos, quando tem algo ruim incomodando dentro dele, um sentimento, aquilo não dura muito tempo. Ele tem que pôr para fora. É igual Deus. Deus fala assim, em Apocalipse: porque não é quente nem frio, és morno, eu estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. É algo que causa mal-estar a Deus. É aquele crente que não está nem no mundo e não é nem fervoroso. É aquele crente que está na igreja para ver os erros dos outros, para julgar os outros, para condenar os outros, mas não ajuda ninguém. É aquele crente que na igreja ele dá glória, na casa dele ele não abraça o filho, não abraça o marido, não abraça a esposa. É aquele crente que no trabalho ele é útil, mas na sua casa ele é um vaso de desonra. Esse é o que está causando mal-estar a Deus. E da mesma forma, quando você tem um sentimento ruim dentro de você, e o Espírito Santo está tratando você de dentro, você tem que pôr aquilo para fora. Você tem que pôr aquilo para fora, aquilo vai causando mal-estar em você. E é o que aconteceu com José. Chegou um ponto que José já não aguentava mais, e a Bíblia fala que ele gritou na casa dele, que deu para ouvir no palácio. Todo mundo ouviu. Ele gritou de amargura, aquele sentimento ruim que ele ainda tinha, aquilo que ele nutria ainda do passado, ele não aguentou, ele pôs para fora. E a Bíblia fala que ali depois ele perdoou os irmãos, ele revelou a verdade. Ele mostrou para os irmãos quem era. E aqui, depois daquilo, José foi muito mais abençoado por Deus em comunhão, em estrutura, em vida com Deus, em intimidade. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente não entende o processo dolorido que a gente passa, é porque Deus quer ter comunhão com a gente. Deus quer ter intimidade. Se tem algum sentimento ruim dentro da gente, algo mentiroso, algo enganoso, Deus ele fala: eu só vou até aqui. Porque enquanto você não descer, não se humilhar, não tirar isso de dentro de você, a minha esposa costuma falar que tem cômodos dentro de nós que é difícil mexer. Mas funciona assim. Enquanto esse cômodo não for mexido, Deus ele não tem livre acesso. E ele para ali. Mas ele vai tratando. Se você vai buscando a presença dele, ele vai tratando. Até um momento onde o ser humano, o servo do Senhor, não vai aguentar, e aquilo que está causando tão mal-estar, ele vai pôr para fora. Ele vai tirar da vida dele. Às vezes nós temos que tirar da nossa vida o orgulho, o ego, o passado. Olha só, José ele tinha um passado onde ele ainda não tinha superado totalmente. E quantas pessoas falam: eu perdoei, mas toda vez que acontece alguma coisa, o passado volta à cabeça. Deixa eu falar um negócio para vocês. Busque a presença de Deus, meu irmão, quando acontecer isso. Se quando você falar que perdoou alguém e aquilo te machucar ainda, aquilo te trazer à memória, você fala: eu perdoei tipo assim, a Leila é minha irmã, né? Dá um exemplo. Eu perdoei minha irmã que ela pisou no meu pé, mas de repente ela esbarrou no meu calcanhar, na hora vem na minha cabeça: mas a Leila pisou no meu pé. Um dia ela pisou no meu pé. Deixa eu falar, você não está liberto ainda. O Espírito Santo ainda não consegue trabalhar na sua vida. Ele ainda não consegue ter livre acesso. Ele ainda não consegue fazer a palavra penetrar no seu coração, porque você ainda está embrutecido nessa parte. E Deus quer tratar. Essa noite Deus quer falar conosco que Ele está conosco. Como o irmão falou, né? No último sexta eu achei bonito, que ele falou: não é eugocentrismo, né? Mas Deus ele fala que se a gente passar pelo fogo, não nos queimaremos. Se passarmos pelas águas, elas não vão nos afogar. E eu lembro que eu fui falar com Deus, ele falou: mas isso é para o meu servo. Esse é porque estão em mim. Não bota a mão no fogo em pecado não, que você vai se queimar. Não tenta Deus em pecado não, que você vai se afogar. Funciona assim. E eu achei bonito que o irmão falou: não é eugocentrismo, né? E eu também volto e eu reafirmo o que o irmão falou, e eu creio que é o Espírito Santo. Não é eugocentrismo eu falar que Deus é com você, que Deus está com você.
Mas, irmão, eu estou passando uma luta no meu casamento, mas Deus é com você. Mas, irmão, eu acabei de perder o emprego, mas Deus é com você. Meu irmão, eu estou passando uma luta financeira ferrenha. Deus é com você, meu. Não negue a Ele. Se sujeite a Ele. Meu irmão, mas eu não consigo perdoar. Aí complica. Porque Deus fala que aquele que não perdoa não vai ser perdoado. E o perdão é como eu falei. As coisas passadas são passadas, eis que faço tudo novo. E o Espírito Santo ele precisava trabalhar na vida de José naquele ponto. Deus ele é perito. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão ouvindo a minha voz. Eu creio que é o Espírito Santo do Senhor. Se tem alguém que me conhece, que te conhece, é Deus que te formou, que te forjou, que escreveu todos os dias da sua vida. Se tem alguém que sabe o que você necessita e o que você precisa, é Deus. Se tem alguém que sabe o processo que você deve passar, é Deus. Eu acho que eu tenho que passar a luta aqui, eu acho que eu tenho... Não, é Deus. E Deus, o processo dele é diferente do homem. Porque ele vê realmente aonde precisamos ser trabalhados, lapidados. E Deus vai nos provar ali. Irmãos, e nós temos que ser aprovados. Temos que buscar a presença de Deus para estar sendo sensível ao trabalhar de Deus. Às vezes Deus quer fazer algo na sua vida. Ele quer te usar, ele quer mostrar para todo mundo, como ele mostrou para Potifar, como ele mostrou para Faraó através de José, que ele é Deus. Ele quer resplandecer a glória dele na tua face, que todo mundo veja o Deus da sua vida. O Deus que quando o homem te traiu, quando o homem te lançou num poço, quando os próprios irmãos te abandonaram, quando o homem te escravizou, quando você foi injustiçado com acusações infâmias, quando tudo isso se levantou contra você, Deus quer falar: eu sou o teu Deus, eu não te abandono. E ele quer refletir a glória dele. Tá entendendo? Às vezes, eu tava na casa da minha irmã esses dias, foi, acho que ontem, sei lá, eu perdi. E a minha tia Ivonete falou assim: o ser humano reclama muito. E eu tive que concordar com ela. Reclama de tudo. Nada está bom. E se passa uma luta ainda, aí que é complicado. Mas eu nunca passei por isso, é que Deus quer te moldar nisso. Mas eu nunca tive tanto compromisso, é que Deus quer te moldar nisso. Mas eu nunca tive que ter tanta disciplina, é que Deus quer te moldar nisso. Mas eu nunca tive que pedir tanto perdão, é porque Deus quer moldar você nisso. Mas eu nunca tive que amar, expressar o amor de Cristo tanto assim, mas é que Deus quer te moldar nisso. Mas meu irmão, é muito difícil, Foi difícil, vocês acham que foi difícil para José? Ver os irmãos que ele amava jogarem ele num poço por inveja, vender ele por 30 moedas, foi 30, né, sim? Ver ele sendo vendido por 30 moedas, depois ser levado como escravo, e como escravo ver a casa do senhor dele, que era Potifar, ali aonde ele servia, prosperar, e ele sabia que a prosperidade que aquele egípcio tinha vinha dele, porque ele tinha a presença de Deus. Não era ele que fazia, era Deus que havia na vida dele. Você acha que era fácil José, depois de tudo isso, a mulher de Potifar olhar para ele, cobiçar ele, e ele não negar Cristo, não se deitar com aquela mulher, fugir da presença dela e ela acusar ele, e ele ser lançado numa prisão como um bandido? Você acha que foi fácil para esse homem, dentro da cadeia, todos os dias ali tendo que servir a Deus, dar o exemplo de Deus, não sendo bandido? Imagina José todo dia na cadeia, um enviado de Satanás. Aqui todo mundo é inocente, ninguém é culpado. Então olha só, não foi fácil para José ali naquela cadeia, todo dia, imagina aqueles homens falando assim: aqui todo mundo é inocente. Aqui ninguém é criminoso. A zombaria não foi... Você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil, de repente, cair 2 servos de Faraó ali, e eles sonharem, ele revelar o sonho, e um dia ele falar: lembra-te de mim quando estiver lá, e passou o tempo e não lembrou dele? Você acha que foi fácil para José? José, sabendo que tudo que ele fazia na cadeia, na casa de Potifar, ia bem, porque ele temia a Deus, ele não negou a Deus. Mas sabe o que eu acho que consolava ele? Era isso.
é que tudo que ele fazia, ele via que era Deus na vida dele. E o irmão Josiel é uma bênção, esse irmão, na minha vida. Ele lembrou algo no monte que a gente foi com o irmão Clóvis da última vez. E ele falou assim, eu lembro de uma palavra que o Senhor falou, irmão, que diz assim, para você, meu servo, é pouco me servir, né? É algo assim, que Deus fala lá em Isaías, no livro de Isaías. Às vezes para nós, irmãos, infelizmente, é muito pouco servir a Deus. É muito pouco ser instrumento de Deus. É muito pouco ser usado por Deus. A gente quer mais. A gente quer as coisas dessa terra. Mas eu acho que o que consolava José é ele ver que aonde ele estava, no poço, com os presos, na casa de Potifar, perante Faraó, ele via Deus na vida dele. Será que nós temos visto Deus no meio da tempestade? Temos conseguido enxergar o livramento de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus no meio das dificuldades? Até mesmo quando nós pisamos em falso, vemos o tratar de Deus, o moldar de Deus. Eu contei para os irmãos que esses tempos atrás fui para o interior e Deus moldou ali. Deus falou, você precisa ser tratado nisso. E lá vai o servo dele, fala, tá bom, Senhor, eu me sujeito. Não é desse jeito fácil que eu falo. Foi difícil, eu fiquei contendendo um dia com Deus o dia inteiro. Falei, se o Senhor quiser, acontece. Se o Senhor, mas Deus falou, eu preciso tratar isso aí. Eu preciso tratar isso aí. Mas graças a Deus, eu ouvindo a minha esposa aqui agora, antes da live, minhas irmãs, ela falando, aquela semente que a gente achou que talvez não ia vingar, foi essa semente que menos tinha probabilidade de vingar, parece que começou a crescer a mudinha, né? Né, filha? Parece que começou a crescer a mudinha. E você não entende o porquê. E eu glorifico a Deus, irmãos. Porque hoje eu sou muito grato a Deus. Não somente pelo que Ele faz por mim, mas quando eu vejo Ele agir através da minha vida. Eu acho que José, ele viu toda a dificuldade, a injustiça que ele passava ali, mas ele via Deus. Ele sabia que Deus não o abandonou, mesmo no fundo de uma prisão. Mesmo as pessoas acusando ele. Quantas vezes você já foi acusado? Né? Quantas vezes apontaram a mão para você e falaram, o que você fez não foi certo. E muitas dessas pessoas não tem nem Deus no coração. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não deixa nem ninguém dizer para você que você não é de Deus. Não deixa ninguém dizer para você pela luta que você está passando que Deus não é na sua vida. Porque Deus, ele tem um projeto na sua vida, um propósito. E esse processo pode ser árduo, esse processo pode ser doloroso, esse processo pode ser triste, das coisas que você vai ouvir e vai passar. Mas Deus que começou a boa obra, Ele vai cumprir ela na sua vida, Ele vai terminá-la. Assim como Ele terminou na vida de José, Ele vai terminar na sua. Não é fácil? Não é fácil. Mas vai terminar. E olha só, José, depois de passar tudo isso, e ele pensando que Deus tinha se esquecido dele no fundo da cadeia, de repente, o faraó tem um sonho, Deus falou, chegou a hora. Às vezes, quantas das vezes a gente fala assim, Senhor, eu acho que agora não dá mais para mim não. Quanto tempo se passou e eu não saio dessa vida, que nem o irmão José falava hoje. Precisamos progredir, irmão. Precisamos avançar. Precisamos continuar. E às vezes passa o ano, passa os meses, passam os seus dias. A gente fala, Senhor, será que o Senhor quer me usar mesmo? Será que o Senhor tem um propósito na minha vida? Mas chegou o dia em que Deus falou, agora é sua vez, José. Você vai progredir mais um pouco. E aí Faraó teve um sonho. E aí nesse sonho que ele teve, ele chamou ali os magos, os feiticeiros, os sábios, todos para decifrar o sonho, e ninguém tinha capacidade. Sabe por que ninguém tinha capacidade? Porque ninguém tinha presença de Deus e não era propósito na vida de nenhum deles aquilo. Aquele momento foi feito somente para José. Porque Deus estava preparando ele para aquele momento.
E aí era o copeiro, né, Cíntia? A Cíntia agora é minha auxiliar. Ela é aquele ancião que fica na igreja com a Bíblia atrás, daqueles senhorzinhos que fica só ouvindo o pastor pregar. Se ele pregar errado, eu vou falar. Ela é a minha anciã agora. Aí eu agora estou consultando ela. Então aquele copeiro, ele lembrou, ó, tem um escravo do Senhor, que ele decifrou meu sonho, quando tal. Aí falou, manda chamar ele. Aí arrumaram José para estar perante o faraó. Aí quando todo mundo estava ali, José entrou, todo mundo prostrado perante o faraó. E ele não se prostrou. Aí falaram, você não se prostra perante esse homem, faraó, o nosso líder maior. Eu estou traduzindo com as minhas palavras, tá, irmãos? Aí ele falou, eu só me prostro perante o meu Deus. Ó, tiraram ele da cadeia. Eu imagino um inimigo na mente dele. Falou, você quer voltar para a cadeia eternamente? Você quer morrer? Que desrespeito perante a faraó. Mas José falou, não. Eu não passei tanto tempo para trocar a glória de Deus para bajular um homem, não. Não. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes vocês estão tão perto da vitória, da intimidade, de receber a presença de Deus, de ultrapassar as barreiras, de mergulhar mais fundo na presença do Espírito Santo, de ter mais intimidade, de sentir a glória de Deus. Você está tão próximo disso. Mas às vezes a gente troca isso pela necessidade ou pelo medo. Deixa eu falar algo para vocês. Não troque a glória da presença de Deus, do viver com Deus, por nada. Nem quem você esteja passando necessidade, aperto. Se te vier as propostas, não aceite. Não se dobre. Não se proste perante os deuses deste mundo, as ofertas desse mundo, os manjares dessa terra. Não troque a glória, a presença, o maná que vem dos céus pelo manjar dessa terra. Não troque. E José ali, ele falou, só me prostro perante meu Deus. E aí Faraó falou, eu tive um sonho, você tem condições de decifrar? E aí como é que ele falou assim, meu Deus vai revelar o seu sonho. Você viu como o homem quando dá glória a Deus, né? Exatamente. Olha aqui que José falou, isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável, né? Olha só, quando você não se coloca no centro, como o irmão José falou, quando você não chama a glória para você, quando você reconhece que você é somente um instrumento, você é só um vaso escolhido, que é Deus que vai fazer aquilo acontecer, quando você dá glória, meu irmão, estou sentindo aprendendo Deus, quando você dá glória a Deus, quando você se sujeita, você desce e fala, quem vai aparecer aqui é Cristo, a honra, a glória vai ser dada a Ele, meu irmão, quando você faz isso. E José falou isso, e Faraó contou o sonho, e José revelou o sonho a Faraó, e revelou a intenção, o que ia acontecer. Olha só o que acontece depois. Faraó falou assim, e ainda José falou assim, ó, o Senhor tem que colocar alguém digno para tomar conta e administrar bem, porque virão tempos difíceis. Aí Faraó vira, olha para aquele povo, para pessoas estudadas, pessoas formadas, pessoas preparadas, pessoas fortes, pessoas ricas, pessoas isso, pessoas aquilo, cheio de si mesmo. E Faraó fala assim, não tem ninguém além disso, porque só você tem. Sabe o que José tinha, que os outros não tinham? A presença de Deus. Deus era com ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu dou muita risada disso. Tem muita gente que acha loucura. Mas por que você prega? Como é que você prega essas coisas? Olha a sua vida, você era um desvalido, que nem minha irmã fala, né? Se o André se converteu, quem não vai se converter, né? Como é que você prega sem estudo? Como é que você entende essas coisas sem teologia? Eu não faço nada.
É igual eu falo para os irmãos no culto: se Deus se afastar de mim, eu sou um inútil. Eu sou como uma televisão fora da tomada, não sirvo para nada. Se não for Deus, se a glória de Deus, se a misericórdia de Deus, se a presença de Deus não me usar, não me tocar, eu não sou nada, eu não sirvo para nada, eu sou um inútil. E olha só, o faraó falou assim: não tem ninguém além de você, José, para governar. Quantas das vezes você vai ouvir de pessoas do mundo tentando parar seu ministério? Você não tem estudo, você não tem sabedoria, você não tem força, você não tem recurso. As pessoas não te amam, você foi desprezado. Muitas das vezes vão tentar te parar, te minando, falando: você não serve para estar vendo, tudo que você faz dá errado. Todos te criticam. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se o Senhor estiver com vocês, vocês não precisam de mais nada. Somente vocês vão contemplar a glória de Deus na vida de vocês. E assim foi José. Ele foi colocado governador. Talvez ali tivesse pessoas mais preparadas, mais sábias, mais cultas, mais ricas, de família. E hoje eu ouvi uma coisa, o irmão José vai até dar risada, nós estávamos no monte, hoje fomos mais cedo ao monte, para consagrar os elementos da ceia. E uma irmã falou assim: eu vejo o irmão aí, quando ele orar o fogo vai descer. E vejo ele fazendo missões e tal. E aí as pessoas olham assim, de repente vai olhar para o Josiel, vai falar: nossa, mas esse irmão um dia pregou e o pastor tirou a pregação dele da internet porque não concordou. Esse irmão não tem estudo, esse irmão não tem capacidade, esse irmão não é rico, né? Mas aí Deus vem e fala: eu estou escolhendo você porque eu vi seu coração, irmão. Mas o mais engraçado é o que Deus faz mesmo. Aí a irmã virou assim: e cuida dele, hein? Aí eu falei: agora a responsabilidade é minha? Aí o irmão deu risada, nós vindo no carro, né? E aí, muitas das vezes as pessoas zombam do ministério, né? Às vezes desacredita e não entende por que essa pessoa ainda está de pé. Talvez essa pessoa está de pé e hoje ela reconhece, eu reconheço, você que está aí do outro lado reconhece, a minha esposa reconhece. Você só não voltou para o mundo, você só não se voltou para as coisas dessa terra, você não morreu ainda, porque Deus, Ele tem visto algo diferente no seu coração. Deus tem visto que você ainda não perdeu a esperança. Deus tem visto que você quer agradá-lo. E talvez agora, neste momento, o Espírito Santo está mostrando a você que Ele é na sua vida. Que você está passando um momento difícil, mas Ele está cuidando de você. Você não entende como é que Deus te capacita para uma profissão, porque Deus te capacita, porque Deus não te deixa passar fome. Você não entende como é que as coisas acontecem na sua vida, é que Deus é com você. Que Deus não te abandonou. Deus não deixou de ouvir suas orações. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. O tempo pode estar difícil. A situação pode estar apertada. Pode ser tempos de dores. Você pode estar sendo humilhado, julgado, perseguido pelos da sua própria casa. Não para de orar, não. Não para de se humilhar perante Deus, não. Porque Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo a oração que sai do seu íntimo quando você sozinho, você sozinha, se tranca no seu quarto e começa a falar: Senhor, o que vai ser da minha vida? Olha a situação. Meu Deus, eu estou tentando de todas as formas, mas eu só sou julgado. Eu vejo que as pessoas esperam o meu erro para falar: falei que você não mudou, falei que você não ia dar certo, falei que você é isso, eu sabia que você não tinha Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um dia vão ver a glória de Deus na sua vida também. Vão ter que reconhecer que há um Deus na sua vida também. Deixa eu te falar, não é eurocentrismo não, tá? Um Deus que cuida, o Deus que zela. Vai ver o Deus Todo-Poderoso na sua vida. Você não pode nada. Deus pode todas as coisas em você. Ele pode te usar como uma ferramenta hábil nas mãos dele.
Ele pode te usar no teu trabalho, na tua casa, ele pode te fazer instrumento do amor dele. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando, às vezes eu falo para Deus, eu falo, Senhor, às vezes você expressa o amor e você só recebe, a gente só recebe desprezo, sabe, cara feia. Pessoas que não dão o mínimo valor para aquilo que você faz. E aí você fala, Senhor, eu acho que é melhor eu levantar a tenda e ir embora, porque eu não sei o que fazer. Aí Deus fala assim, eu vou te usar como instrumento do meu amor, vai te constranger, vai constranger as pessoas, porque o meu amor constrange. Às vezes você não entende, porque tantas das vezes você diz eu te amo, porque tantas das vezes você chora por alguém, você ora, você intercede, é Deus falando, eu vou te usar. Sabe, eu fico imaginando José na cadeia, Senhor, o Senhor está me usando aqui, mas olha a minha vida. Eu fico pensando José meditando naquele poço, falando, Senhor, meus próprios irmãos, o que eu fiz? E a Bíblia tudo aponta para Jesus, irmãos. Eu já vou terminar, tá? Tudo aponta para Jesus. Assim como José passava aquilo, um dia Jesus, ele amou, ele pregou, ele curou, ele alimentou, e ele via a volta dele só desprezo, traição. Ele pregava e as pessoas não entendiam. Mas é tão bonito que no final, na última palavra, ele fala, Senhor, perdoa o que fazem. Né? Jesus amou até o último segundo. E até o último segundo ele ouviu escárnios naquela cruz. Mas ele não deixou de crer naquilo que Deus iria fazer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você não parar de crer no propósito que Deus tem na sua vida, você pode estar no seu último suspiro. Você vai ver a glória de Deus. Você vai saber que Deus vai cumprir. Eu lembro que Eliseu, ele orou a Deus e falou, Senhor, eu não quero o mesmo de Elias, eu quero o dobro. E faltava um milagre para que se cumprisse a palavra, aquele propósito que ele pediu com Deus, aquilo que Deus colocou no coração dele. Faltava um milagre para ele ter o dobro da unção de Elias. E aí jogaram morto nos restos mortais de Eliseu e aquele morto ressuscitou. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não deixa de cumprir aquilo que ele te prometeu. Se ele tem um propósito na sua vida, ele não vai deixar de cumprir. Ah, mas que passe o tempo, passe as horas, Deus vai cumprir. Então, meus irmãos, deixa eu falar algo para vocês aqui muito importante para a gente encerrar e orar. Por maior que seja a luta, os problemas que você passa, as acusações, aqueles que te apontam, te julgam, te olham com os olhos acusadores. Por mais opressão e humilhação que você passe nessa terra, julgamentos, se Deus for com você, você pode passar pelo vale, pelas cadeias, pelas perseguições, pelas traições. Deus, ele vai te ajudar. Deus, ele vai te sustentar. Deus, ele vai cumprir na sua vida aquilo que ele prometeu. Não se desespere. Mas, irmão, está muito difícil. Não se desespere. Confia no Senhor, agrada-te dele e o mais ele vai fazer por você. Amém, irmãos? Eu queria deixar essa palavra, dizer para vocês que, por maior que seja o processo que vocês estão passando, mais doloroso, o propósito de Deus é a salvação. É uma vida de intimidade. Às vezes você não sabe, porque eu mesmo, às vezes eu fico pensando no silêncio. Lá na guarita onde eu trabalho de madrugada, olhando para a rua, eu falo, Senhor, por que é tão difícil algumas coisas? E sempre Deus fala assim, eu estou trabalhando. E eu falo, eu preciso me humilhar mais, né, Senhor? Aí o Senhor eu estou fazendo tudo isso para você ter mais intimidade comigo. E eu quero, irmãos, se for necessário, eu passar, eu sentir o desprezo do homem, mas ter a comunhão de Deus, que seja bem-vindo, não tem problema. Eu não abro mão. Eu aprendo com José
Por mais que pode estar demorado, estar cansativo e necessitado de alguma coisa, eu querendo sair das cadeias, eu não me prostro, eu não troco a presença de Deus para sair da luta. Às vezes a gente fala, né? Eu queria tanto sair dessa luta, desse momento, mas será que se viesse uma proposta do diabo enganador de você se prostrar perante o homem e negar Jesus, você negaria? Não negue Jesus, não. Não se prostre perante a sua necessidade ou a sua luta. Confia no Senhor. Ele está cuidando, Ele está zelando de você, Ele está olhando por você. E o tratar dEle, o moldar dEle é perfeito, irmão. A sua vida na mão de Deus, ela está segura. Agora, longe de Deus, nós somos como, eu falei para o irmão Josiel, acho que foi o irmão Josiel, eu sou como um coelho, assustado, com medo do caçador. Mas quando eu entro na brecha da rocha, na fenda da rocha, ali eu me sinto seguro. Irmão, quando eu entro na presença de Deus, aquelas acusações, o desamor, o ódio, o desprezo, que você sente até dos íntimos, aquilo vai embora e Deus traz um alívio no coração que é surpreendente. Eu sei que vocês é assim também, às vezes vocês sentem angústia, e às vezes o homem te dando carinho, o familiar te dando carinho, não muda. Mas quando você ora, você sente conforto. Quando você ora, você chora de verdade. Porque você sente que o Deus que trata de você, que cuida de você, está ali do seu lado. Que se você querer, você pode até apalpá-lo. Paulo falou isso no livro de Atos. Que às vezes a tua angústia é tão grande que quando você clama, você pode até apalpar Deus. De tão presente que Ele está. Deus não se afasta de você. Olha o que José passou. Mas Deus estava com ele. Deixa eu falar para você. O mundo pode falar que talvez Deus te abandonou, que Deus não te ouve. Mas hoje eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus está com você. Deus não te abandonou. Deus tem ouvido a sua oração. E no tempo certo, determinado, Ele vai mudar. Ele vai atender. Ele vai fazer o que Ele tiver que fazer para te abençoar. Foi com José, vai ser com você. Mas não troque, não perca a intimidade com Deus. Amém?